Olá, seja bem-vindo a mais esta edição de entrevista do Boletim Unesp Notícias. Hoje, para falar sobre a 32ª edição do Congresso de Iniciação Científica da Unesp. E para falar sobre esse assunto, eu conto com a presença do professor Paulo Noronha, que é assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Olá, sou eu quem agradeço poder falar do nosso congresso, dar algumas informações, contar um pouquinho sobre essa etapa fundamental na formação dos nossos estudantes. Muito obrigado. Professor, então vamos começar falando da tradição, desse evento na universidade. O SIC chega à 32ª edição. Como foi, o processo de consolidação desse evento na universidade? Muito bom nós começarmos falando dessa tradição, porque, de fato, para o aluno, aquele que faz a iniciação científica, participar do SIC, fazer parte dessa história, é muito importante na vida deles. O aluno, durante a sua iniciação científica, é como se ele ficasse esperando a época do congresso para participar. O SIC, dentro da sua tradição, formou muitos e muitos dos nossos atuais docentes. Muitos daqueles que são hoje professores da Unesp passaram pelo SIC durante a sua formação. O congresso tem os seus formatos, as suas peculiaridades, mas é um congresso muito sólido diante dessa tradição. E, professor, qual que é a importância, de ter esse momento para reunir os estudantes de graduação que estão iniciando uma fase importante, que é a fase de pesquisa, na graduação? Eu acho que o SIC, como eu mencionei, faz parte daquele protocolo da formação do aluno. Docentes ou pesquisadores, eles acabam, ou é natural na sua formação científica e acadêmica, se expor as suas ideias, expor o seu trabalho. E o SIC tem muito esse papel de iniciar o aluno na exposição das suas ideias, de ouvir o contraditório, de ter o debate. É como se fosse um batismo, um ritual de passagem para a vida acadêmica e de pesquisa. Falando agora um pouquinho mais da iniciação científica, qual que é a importância dela na formação de um aluno? Seja aquele aluno que vai seguir em uma pós-graduação ou daquele aluno que depois pretende já ingressar no mercado? Essa é uma pergunta muito gostosa até de responder, Leire, porque já existem, inclusive, dados científicos, pesquisas científicas, que mostram que os alunos que passaram pela experiência de realizar uma pesquisa científica, iniciação científica, eles desenvolvem um espírito crítico de embate de ideias que vai servir para toda a vida profissional dele, na sua empregabilidade, na sua capacidade depois, enquanto ou docente, ou profissional liberal, ou trabalhando em profissões mais técnicas, ter passado pela iniciação científica, ter passado por essa etapa na sua vida, fortalece muito as suas qualidades enquanto pessoa humana, inclusive. São muitos desafios para se desenvolver ao longo de uma iniciação científica, e que prepara mesmo esse estudante para diferentes possibilidades de atuação, É o desenvolvimento pleno do ser humano mesmo, daquele aluno integral que nós gostamos, ou que é próprio, inclusive, da característica da Unesp. Aquele aluno mais crítico, aquele aluno mais reflexivo. E fazer a iniciação científica dá instrumental, dá ferramentas para ele indagar, para ele pesquisar, para ele discutir, e para que ele também ouça alguma coisa, ou contraditório, ou alguma coisa diferente daquilo que ele está imaginando. Esse caráter formativo, como eu disse, é fundamental, é muito importante para a sua vida profissional. E, professor, diante da pandemia, do isolamento social,
como foi a decisão de manter, né, esta 32ª edição do SIC de forma virtual? Como que surgiu, né, essa discussão e essa implementação do Congresso nessa modalidade? Bom, todos nós fomos pegos um pouco de surpresa com as restrições do isolamento social. Mas, desde o princípio, a manutenção do SIC era algo indiscutível. Nós tínhamos mesmo que arrumar condições, mediante a importância do evento, aquilo que acreditamos, arrumar condições para que o evento acontecesse. Quando ficamos plenamente, quando entendemos plenamente de que não iríamos voltar em condições de realizar o SIC nem na primeira nem na segunda fase de maneira presencial, nós corremos atrás de algumas alternativas, entramos em contato com algumas empresas que oferecem o serviço de eventos remotos, online, fizemos algumas tantas reuniões e depois chegamos à conclusão de que seria possível fazer o evento na sua primeira e na sua segunda fase, com uma segurança do ponto de vista técnico, e isso nos deixou bastante satisfeitos. E nesse sentido, professor, então explica um pouquinho para a gente como que vão ser essas etapas virtuais, né? Porque o Congresso normalmente ele tem uma etapa que é local, nas unidades, e uma etapa que é geral. Como que vão ser essas duas etapas de forma virtual? Ótimo. Usando um pouco a nossa nomenclatura do SIC, a primeira fase do Congresso, ela sempre acontece nas unidades. É de responsabilidade da Comissão Local de Pesquisa. Esses alunos então, realizam o Congresso na primeira fase, e alguns deles são escolhidos para uma segunda etapa, para a segunda fase do evento, que acontece em uma das unidades da Unesp escolhida. Nós temos mais ou menos 3.000 a 3.500 candidatos na primeira fase e 250 a 300 candidatos na segunda fase. Esse ano, inclusive, a segunda fase ocorreria na cidade de São José dos Campos, no ICTS. Mas o que vai acontecer? Então, como nós vamos fazer o Congresso esse ano? Tanto a primeira fase quanto a segunda fase vão acontecer de maneira virtual. Esta plataforma computacional que foi contratada pela Pró-Reitoria de Pesquisa vai, então, fornecer para cada uma das unidades da Unesp condição de fazer a sua primeira fase local, da maneira com que era feita, com os temas e com as áreas específicas daquela unidade, e depois estes alunos serão encaminhados para a segunda fase, que também, obviamente, vai acontecer virtual, usando esta única e mesma plataforma. E já está no momento de inscrição, né? Os alunos já podem inscrever os seus projetos de pesquisa. Como que é esse processo da inscrição? Ele está mantido da mesma forma como os anos anteriores? A única diferença é que hoje nós usamos não a plataforma da Pró-Reitoria de Pesquisa, mas a plataforma da Event3, que é a empresa que foi contratada. As inscrições estão abertas, as inscrições começaram dia 1º de setembro, vão até o dia 20. Importante lembrar aqui que a inscrição ela acontece num mesmo momento, mas ela tem duas etapas. Num primeiro momento, o aluno se inscreve para participar do evento. E num segundo momento, numa segunda situação, ele deve encaminhar um pôster, como ele fazia quando o evento era presencial, e um resumo do seu trabalho. Ele pode fazer isso numa situação de sequência. Ele pode se inscrever e logo depois mandar o material. Mas é importante que ele faça essas duas etapas. As inscrições, como eu disse, vão até o dia 20 de setembro. E, professor, o SIC também é conhecido como um congresso, né, que premia as melhores pesquisas da edição. Como que fica para este ano? Vai ter essa premiação? Ela foi pensada de uma outra forma? Após a segunda fase,
nós sempre tiramos alguns nomes das 3 grandes áreas do conhecimento. São os alunos premiados, os melhores trabalhos do SIC. Este ano, nós temos planejado, e se eventualmente as condições sanitárias permitirem, fazermos uma reunião lá no ICTS de São José, com esses 3 melhores alunos presenciais, mais a equipe. Mas isso depende muito de se tivermos condições sanitárias. Mas a premiação em si, o ranqueamento e a premiação, ela vai acontecer mesmo que não tenhamos a premiação presencial. E já dá para adiantar algum detalhe dessa premiação? O que os alunos vão concorrer ou é surpresa? Esse ano é surpresa, mas eu posso dizer que o prêmio vai ser bem melhor do que do ano passado. O ano passado nós tivemos algum material também, né, de premiação. Nós estamos trabalhando em melhorar a parte gráfica da premiação, o prêmio em si, né, como também receberam um notebook e um tablet, o que nós vamos repetir esse ano. Certo. E, professor, eu gostaria, então, que, para a gente encerrar, você deixasse um recado, né, para os estudantes de graduação da Unesp, que neste momento estão, né, em distanciamento social, para que eles se integrassem, né, no Congresso. Então, qual que é a sua mensagem? A minha mensagem, muito mais do que alguém que está na organização do Congresso, é alguém que participa do Congresso como orientador. Então, o primeiro recado que eu gostaria de deixar aqui é aquele, ou está ligado com aquilo que nós falamos no começo da entrevista, da importância da participação do Congresso em si. Mesmo que ele ocorra de maneira virtual, estar ali apresentando o seu trabalho para os avaliadores, para outros colegas ou para outros professores, é muito importante para a formação do aluno. E nós, docentes, orientadores, eu confesso que a gente sente muito orgulho quando a gente vê um aluno nosso apresentando o trabalho. A premiação em si, ela é decorrência de uma série de fatores, mas nós, orientadores, sentimos um prazer muito grande quando nós vemos materializado no Congresso todo aquele esforço que o aluno fez para participar da pesquisa científica. Talvez isso seja um pouco mais até amplificado agora, porque o Congresso, de maneira virtual, todos nós tivemos e temos que nos adaptar. Não é? Muitas vezes, enquanto docente orientador, nós temos que socorrer, né, por assim dizer, os alunos em alguns momentos em que eles ainda precisam fazer o seu trabalho continuar. A minha área, por exemplo, de especialização, que é uma área que requer fazer atividades com animais, manter os animais, tal, a gente sempre busca manter o aluno envolvido na pesquisa, apesar do distanciamento. Então, o primeiro recado é esse. É fundamental que vocês, alunos, participem do Congresso, pois essa é uma etapa muito importante na carreira de vocês. E o segundo recado é que todos nós estamos vivendo este momento único nas nossas vidas, histórico. Que façamos isso, então, da maneira mais plena e completa possível. Se o Congresso foi feito, ele está sendo realizado, que participemos dele na sua plenitude. Muito obrigado. Tá certo, professor. E a gente deixa aqui o endereço do site do SIC 2020 para quem tiver interesse em outras informações, é só acessar que lá tem todos os detalhes. Professor, eu te agradeço mais uma vez pela participação aqui com a gente. Muito obrigado. Sou eu quem deve agradecer e sejam todos muito bem-vindos a esta nova edição virtual do SIC, que tem sido preparada com muito carinho e muita dedicação pela equipe da PROP. E eu agradeço a sua companhia. Continue com a gente no canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Eu te vejo numa próxima edição do Boletim Unesp Notícias. Até lá!